Barbosa não cai nos dois truques de Haddad. E uma sugestão para o prefeito: não maltratar doentes e criancinhas. Pois é, o ministro Joaquim Barbosa não caiu no truque do prefeito Fernando Haddad e manteve a liminar do Tribunal de Justiça, que suspendeu o reajuste do IPTU. Truque? Talvez a palavra deva ser empregada no plural. Há pelo menos dois: na forma e no mérito. Comecemos pela forma. Os especialistas em comunicação de Haddad acham que é o caso de botar todo mundo na rua, super coxinha. Acharam que uma boa ideia de condicionar a decisão do ministro era submetê-lo ao descrédito prévio. Anunciaram para a plateia que a prefeitura só havia inicialmente recorrido ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, porque o alcalde não confiava em Barbosa e achava que ele pudesse decidir contra a derrubada da liminar. A estratégia, tosca, era a seguinte: quando a gente anunciar que considera o ministro suspeito, ele vai se intimidar e, para mostrar que é isento, vai derrubar a liminar. Não deu certo. Uma nota: o PT vive fazendo isso com a imprensa. Querem saber? Quase sempre funciona. Eles acusam os veículos de comunicação de serem tucanos, conservadores, de direita, antipetistas. Escolham aí. Para demonstrar que eles estão errados, esses veículos acabam adernando o noticiário de dois modos: A, com matérias simpáticas ao PT. B, com reportagens que, muitas vezes, exageram os problemas dos adversários do petismo. Trata-se de tolice e perda de tempo. Sabem por quê? Os tribunais petistas, que julgam jornalistas e veículos, jamais estão contentes. Pedem sempre mais. Ainda que o noticiário lhes seja positivo, dirão sempre o contrário. Felizmente, Barbosa não caiu na conversa. Creio que os petistas já o demonizaram o bastante por causa do processo do mensalão. Segundo um deputado negro do PT, Joaquim Barbosa deve ter caçado até a negritude. Para o valente, um negro que condena mensaleiros estaria atuando contra a cor de sua pele. Os petistas já chegaram longe demais com Barbosa, certo? Não seria um truquezinho simplista como o de Haddad a surtir efeito. O segundo truque. Agora vamos ao mérito. A prefeitura pede a suspensão da liminar alegando que a cidade corre riscos imediatos, que áreas essenciais serão prejudicadas. Sustenta que mais de R$ 800 milhões serão cortados do social. Como, nessa perspectiva, a prefeitura não teria recursos para fazer a contrapartida de projetos federais, isso poderia significar uma perda para a área social de R$ 5 bilhões. No país da contabilidade criativa de Guido Mantega, temos a matemática criativa de Haddad. Obviamente se trata de um exagero. Em sua página na internet, o vereador André Matarazzo, PSDB, exibe alguns números muito significativos. Sim, ele é da oposição e votou contra o reajuste do IPTU. Todo mundo sabe. Mas pergunto: isso muda os números? Haddad anunciou que, sem o IPTU, fará os seguintes cortes na área social: educação, R$ 249,86 milhões; saúde, R$ 146,128 milhões; limpeza pública, R$ 40 milhões; subtotal, R$ 435,988 milhões; cortes em outras áreas, secretarias de governo, de infraestrutura, dívida ética, R$ 369,686 milhões. Total, R$ 805,624 milhões. Será mesmo necessário passar esse facão na área social? O governo de um partido que se diz socialista, diante da primeira dificuldade, avança justo em educação, saúde e limpeza pública. Matarazzo faz a seguinte sugestão ao prefeito, com base no orçamento aprovado. Publicações de interesse do município, 34,758 milhões, de um total de 90 milhões previstos para 2014. Construção, aquisição e reformas de sedes administrativas, 30 milhões, de um total de 30 milhões previstos para 2014.
Promoção de campanhas e eventos de interesse do município, 116,23 milhões, de um total de 116,23 milhões previstos para 2014. Desenvolvimento de sistemas de informação e comunicação, 20 milhões. De um total de R$ 40 milhões previstos para 2014. Manutenção de sistemas de informação e comunicação, 55 milhões. De um total de 69,4 milhões previstos para 2014. Aumento de capital da SP Securitização, R$ 150 milhões. De um total de 150 milhões previstos para 2014. Modernização e Manute. Central de Atendimento Telefônico menos 156, 30 milhões, de um total de 60 milhões previstos para 2014. Subtotal, 435,988 milhões. Cortes em outras áreas, secretarias de governo, de infraestrutura, dívida ETIC, 369,686 milhões. Total, 805,624 milhões. E pronto, deu para chegar aos mesmos R$ 805,624 milhões. E sem abandonar os doentes e as criancinhas, não é? É bem verdade que os socialistas, historicamente, nunca deram muita atenção nem para uns nem para outros. Essa história de que as esquerdas prezam o social é uma das mais espetaculares falácias influentes. Notem os leitores. Matarazzo faz sugestões de cortes que me parecem razoáveis. Vá lá. Que não sejam essas, mas outras. Uma coisa é certa. Dá para tirar a gordura de outras áreas da administração sem precisar punir os mais fracos. E a justiça sabe disso. De resto, nota o vereador. É relevante ressaltar a fraca execução orçamentária dos primeiros 11 meses da gestão do prefeito Fernando Haddad, PT. Por exemplo, apenas 31% dos recursos destinados a investimentos na cidade foram utilizados. De R$ 6,2 bilhões que havia para investir, somente 1,9 bilhão foi executado até novembro de 2013. Essa baixa execução, aliada à boa arrecadação durante o ano, com as receitas correntes, estão provocando acúmulo de dinheiro em caixa. O município começou o ano com caixa de aproximadamente 5,5 bilhões. Este montante, em novembro, girava em torno de 9 bilhões. Eis aí. Os números acima evidenciam que a dita urgência e risco de prejuízo social caso a liminar não fosse cassada não passavam de conversa mole, de terrorismo midiático como eles gostam de dizer. E olhem que, na lista acima, não está a verba de propaganda propriamente. Vou ver quanto é. Um prefeito que realmente fosse amante do povo, seria capaz de zerar o dinheiro da publicidade, mas jamais puniria criancinhas, não é mesmo? Haddad só está tentando requentar o discurso surrado de Lula, segundo quem o caos na saúde se deve ao fim da CPMF. Ele ficou 5 anos com o dinheiro do imposto. E fabricou o caos. Essa história não cola mais, prefeito. Lula já explorou até o osso. Por Reinaldo Azevedo.